Guiomar, só por Guiomar por enquanto. Obrigada, Ed. Guiomar Silva Guiomar, obrigada. Falazzi, Novaes, Salvador. Cíntia Santos, não esqueçam de colocar a expectativa de vocês, viu? Porque vocês querem fazer esse curso. Cíntia Santos, Salvador. Quem mais? Marina Rubio, sou analista da Defensoria. Jacobina Bahia. Antônio Márcio, analista de nível superior da 15ª Regional, Brumado. Bárbara está na DPE de Bom Jesus da Lapa, que não tem webcam. Oh. Natália, da 19ª DP de Família de Feira. Minha expectativa é a capacitação em resolução extrajudicial de conflitos. Guiomar, ele vai sair para tentar resolver a questão do áudio, certo? Natália, psicóloga do Projeto Acolher, da Curadoria Especial DPE e é de Salvador. Gustavo é de Piauí, dizendo que não. E Piauí, não tem a webcam. Leonardo, deixa eu ver aqui, Lira, analista Teixeira de Freitas. Juliana Salvador, da equipe de doutora Veline, estamos com as melhores expectativas para a realização desse sonho de acolher ainda menos assistidos. Patrick Roger, assistente social da unidade Catu. Espero que com este curso dê continuidade à minha qualificação para atuar junto aos grupos reflexivos masculinos. Eloá, analista da Defensoria de Conquista, animada com os aprendizados que este curso proporcionará. Com certeza vai agregar muito no nosso trabalho diário. Alguém está com o nome DPE, aí eu não consigo saber. Está dizendo que em Jacobina também não tem, não tem a webcam. Anne Caroline, analista de família de Conquista. Simone de Salvador. Marina Rubio, de Jacobina. Jaine, Vitória da Conquista. Sou Deise, atuo com o Núcleo de Defesa das Mulheres aqui em Salvador, em áudio e vídeo, sem áudio e vídeo ainda. Bom te reencontrar, Regi. Beijo, Deise. Bom cursos pra gente. O Everton ou Everton? Depois você me fala qual é a pronúncia do seu nome correto. Com atuação, eu acho que é Everton. Com atuação social em família e expectativa de aperfeiçoamento da nossa atuação por aqui. Sônia, Ciências Sociais Juazeiro. Alan, psicólogo daqui da regional, expectativa de ampliar as técnicas de mediação e conciliação e me atualizar no que tem, interessante isso aqui a gente vai falar, nas áreas de família. Madalena, está sem computador na DPS, em webcam. Antônio, defensoria, no curso também na ativa. Não tem webcam e nem tem áudio ativo. Vamos conversando pelo chat, exatamente. Muita expectativa para o curso e para novos aprendizados. Madalena, bom dia a todos. Tágila Rodrigues, assistente social do NAP, Salvador, com expectativa de muito aprendizado para qualificação profissional e melhor acolhimento às nossas mulheres em situação de violência doméstica. Luana, assistente social do Núcleo Criminal aqui da Bahia, agradece pela oportunidade. Luan Mille, Salvador, minhas expectativas são as melhores possíveis, pois atuo como assistente social na Defensoria Pública, especialidade em defesa da criança e do adolescente, atendo famílias da primeira DP itinerante da infância e adolescência. Faço articulação com as redes de proteção de comarcas da Bahia, onde não tem DP instalada. Além de ser responsável por mais de 7 projetos da DEDICA, voltado a estagiários que atuam na DPE, Salvador e Ação Cidadã como Infância Sem Racismo. Um monte de lugar para você aplicar o que você vai aprender aqui. Lorena, defensora atuante na área de família e Vitória da Conquista. Minha expectativa é agregar mais conhecimento e assim poder trabalhar com qualificação e com mais criatividade nas demandas de família. Lua, defensor Guilmar pergunta se falta sem áudio. Franciele Araújo, de Eunápolis, a cidade do meu esposo. Estou com problemas com áudio também, Luan Mille. Natália, psicóloga, considero muito importante aprender cada vez mais a respeito dos afetos que circulam dentro de um grupo familiar e como melhor manejá-los para melhor atender aos assistidos. Isabel Martins, defensora pública com atuação no Núcleo de Defesa da Mulher. Luan Mille, tem ruídos na sala próximo que eu estou. Isis, psicóloga de Jequié. As expectativas são as melhores para nos auxiliar diante das diversas demandas da rede que ainda estão muito fragilizadas e um tanto quanto impermeáveis. E doutor Guilmar, você não está escutando nada. Já tentou realizar todas as manobras.
Nossa, muita gente, viu, Ana? Dê uma saidinha e volte para ver se Ele já fez. Ele está dizendo que já fez isso, Aninha. Entrou e saiu. É bom, pode ser também no próprio áudio. Ele vai no ativar mudo, que parece né, um fone de ouvido. E aí ele tenta trocar alto-falante pelo sistema. Às vezes é só selecionar, se mudar a função. Pode funcionar. Mas ele não está ouvindo? Alguém que esteja ouvindo, que esteja próximo a ele, que possa auxiliá-lo. Nos apoie nessa demanda, por favor. Deixa eu só olhar se tem mais alguém. Pronto. Ana está aparecendo todo o... Tá aparecendo todo. Precisa botar Pronto. na tacinha para poder aparecer maior. Entendi. Apareceu maior agora? Tá lindo. Pronto. Quem assinou qualquer dia de... Peraí, falando. Eu botei lá no grupo deles, eu Cacilda. Tem alguém com Você olhos viu abertos. aquela menina, toda vez muda aquela Santana. Gente, nas apresentações, quando vocês falaram, alguém falou que está doido para trabalhar a questão dos afetos. Então, fiquem felizes, porque essa ideia de trabalhar a questão do afeto, o resgate do afeto, é uma ideia muito feliz de Eveline, né? E que está também nos fazendo muito bem pensar sobre esse lado. Para isso, a gente vai trabalhar algumas questões. E nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar a questão do conflito. O que é o conflito? O que é a violência? E como pensar em conflito e violência dentro do contexto familiar. E é muito importante a gente trazer isso. Eu sei que tem alguns que já tiveram algumas aulas com a gente, vai perceber que tem slides bem diferentes de quando a gente falou de conflito na turma de vocês, porque sempre a gente muda. E esse é um convite para que vocês, né, sigam com a gente nessa caminhada daí, né, e possamos discutir teoria do conflito e a violência. E para isso, quem está passando é você, Reja Ed? Sou eu. Então vamos lá. Então, para isso, a gente quer fazer um convite para vocês conhecerem a estrutura do curso da gente, né, para que vocês possam compreender isso, como é que isso vai se dar. A gente, na verdade, vai ter aulas híbridas, né? A parte teórico-vivencial ela vai ser online e a parte prática-vivencial vai ser online e presencial. Por que isso? Nem todos os encontros práticos serão presenciais. Uma boa parte deles serão online. A carga horária total desse curso é de 110 horas, sendo que nós vamos ter 30 horas teórico-vivenciais, quartas e sextas, conforme o calendário que vocês já receberam. Se bem que tem um equívocozinho no calendário que Ed falou com a gente, que é o dia 31 de novembro, 31 que não existe, e que a aula vai ser no dia 1º, mas essas alterações a gente vai mandar para vocês, Ed vai, né, trabalhar isso com vocês. E as aulas práticas, Ana, elas vão... Só um ajuste na sua fala. A parte teórica serão só as sextas-feiras. Só sextas. A aula prática será sextas e sábados. E quartas. Quartas e sábados. Quartas e sextas, perdão, já tá vendo? Estava tão bonitinha eu aqui. Quartas e sextas. Sendo que metade dessas 40 horas vão ser supervisionadas e metade dessas 40 horas, e a outra metade, as 40 horas, ou seja, metade das 40 horas serão supervisionadas e metade vão ser autossupervisionadas. Ou seja, vocês vão realizar a prática aí onde vocês estão e vão enviar um relatório que a gente vai mandar o modelo para vocês, mas a gente vai explicar isso aí tudo bonitinho quando a gente chegar no fim dessas 30 horas que a gente vai ter, que vai ser toda sexta-feira, que vai ser às sextas-feiras, né?
e que a gente espera que vocês aproveitem da melhor forma possível, né, Reja? Exatamente. Então, nesse convite aqui, o que é que a gente vai ver? Então, a gente vai ter os encontros. Como é que vai ser essa programação da gente? Desses 10 encontros que vão fazer às 30 horas. A gente vai ter aula essa sexta-feira, né? No dia 17, no dia 24, no dia 31, Primeiro, não existe. É aquilo que eu falei para vocês que está com um equívocozinho. Dia 1º, dia 8, dia 19, dia 26, dia 2 de fevereiro e dia 9 de fevereiro. 2 de fevereiro, só que vai estar com vocês aqui é a Rejane, viu? Tô brincando, gente. Quem é que vai dar aula dia 2 de fevereiro? Eu quero perguntar para a Rejane, vai ser ela, né? Que é a única evangélica. Eu não sou evangélica, mas ela é evangélica, então ela vai dar aula 2 de fevereiro, que eu e Ed, é porque a gente, a parte das pessoas, a vai gente não tinha o participar. calendário ainda do ano que vem, como o Ed falou. Essas datas a gente colocou porque precisava fazer encaminhamento para o contrato. E aí a gente, quando chegar janeiro, essas aulas do ano de 2024 serão reorganizadas conforme o novo calendário. Então, já existe a discussão de que o carnaval vai ser no início de fevereiro. Havendo o Dia carnaval no início de 9, fevereiro, dia 9 é pronto. carnaval. Havendo carnaval, a gente vai olhar qual vai ser a próxima data após o carnaval do calendário da defensoria, quando ele estiver em janeiro, e a gente vai passar para vocês. Então, aqui, a gente precisa só se ater ao de novembro, que é o que a gente está fazendo aqui agora, novembro e dezembro. 2024, pode haver, como a Ed falou, alguns ajustes, certo? Algumas atualizações. E a gente vai passar para vocês com antecedência, certo? Prestem bem atenção aqui. É 1/12/2023, tá? 1/12/2023. O dia 31 vocês vão esquecer. 1/12/2023. Deixa eu consertar isso aqui. Então, Vai conserte logo. falando. Pode ir falando que eu vou ajeitar aqui já, porque se Dia vai mandar para mim. 31 some. Dia 1º tá com o ano de 24. E dia 8 tá com o ano de 24. Na nossa formação, nós vamos trabalhar com 4 eixos de teóricos, né, vivenciais. O último encontro vai ser para orientação da parte prática, mas a gente vai trabalhar conflitos, violência no contexto familiar, família, parentalidade e conjugalidade, a comunicação não violenta voltada para as questões familiares e círculos de construção de paz. Então, a formação de vocês não é em mediação nem conciliação. A formação de vocês é em facilitadores de oficinas de parentalidade e conjugalidade, oficinas de comunicação não violenta e círculos de construção de paz. A gente vai escolher algumas categorias de círculos para poder estar trabalhando com vocês como aplicar isso no contexto familiar, com o objetivo de trabalhar as questões relacionadas ao afeto, certo? Então, é importante que vocês tenham essa clareza, que esses serão os conteúdos que a gente vai estar trabalhando até fevereiro, tá? E é importante isso que a gente está falando, porque o nosso objetivo maior é que a gente entre nesse mundo mesmo, para que isso se torne realidade na prática de vocês. Aqueles que trabalham, né, com mulheres, que possam levar isso para mulheres, aqueles que trabalhem com homens, que possam levar isso para os grupos reflexivos, para outros espaços, e, sobretudo, com o grande objetivo da gente, que é resgatar o afeto dessa família, resgatar essas crianças, resgatar essas relações familiares. Por isso, o resgate do afeto. E agora a gente vai convidar vocês para assistirem um videozinho com a gente. Né, Reja? Bota aí, solta a fita, Reja. Oh, there's
A gente quer perguntar para vocês como é que esse vídeo, o que vocês viram agora na mensagem, chegou para vocês. Podem escrever ou abrir os microfones. Exatamente, Guilmar. Nunca sabemos as dores escondidas nos outros. Luamile está dizendo aqui para ela não apareceu, que estava sem áudio. Estava sem áudio mesmo, Luamile. A gente decidiu passar sem áudio para vocês verem, uma vez que tinha as legendas, e o mais importante eram as legendas em si, mais do que o barulho. Bárbara está aqui dizendo, né? Todos passamos por dificuldades. Juliana está dizendo, às vezes julgamos e esperamos determinados comportamentos dos outros. Não sabemos as dores e desafios que estão vivenciando. Já que Sanam fala, as pessoas são muito mais do que o que vemos. Natália diz, acho que no momento que nos aproximamos da realidade do outro, podemos nos posicionar melhor. Isis disse, olhar as pessoas de uma outra maneira nos ajuda a enxergar melhor o que de fato as pessoas passam. Thaís está dizendo aqui que olhar as pessoas de uma outra maneira nos ajuda a enxergar melhor o que de fato as pessoas passam, embora que para isso tenha que se permitir. Mas alguém gostaria de compartilhar como chegou esse vídeo para vocês? É interessante a gente dizer também, né, Rede, a nossa perspectiva. Como trocar as lentes da vida da gente, né, faz com que a gente perceba as coisas de uma forma diferente. E isso é uma forma de trocar as lentes mesmo, ver de uma outra forma, tentar perceber, né, as fragilidades, os sentimentos, aquilo que a gente não consegue ver na casca da pessoa, né, a gente só consegue ver quando a gente olha, né, as pessoas mais atentamente, olha o interior, olha as vontades, os desejos, as realidades, né? Então, isso, assim, cada vez que eu assisto esse filmezinho, eu vejo uma coisa diferente. E como é forte, né, ver a realidade de cada uma dessas pessoas. Veja. O ato de servir, ele é um ato que requer da gente um olhar mais sensível com relação às pessoas e às coisas, né? Esse vídeo, ele traz muito essa percepção de que as pessoas passam por dificuldades. E, de fato, né, muitas pessoas passam por dificuldades. E a gente precisa trocar as nossas linhas, observar com mais cuidado, gerar acolhimento e conexão, que é o nosso convite aqui, né? Principalmente quando as pessoas estão diante de conflitos. E falando na perspectiva de família também. Então, a gente precisa melhorar as nossas metodologias, colocar novas ferramentas na nossa bolsa, na nossa mochila, para que a gente consiga auxiliar as pessoas nesse processo. E aí, uma coisa também que a gente precisa pensar é aqueles que estão bem também, né? O nosso olhar, a nossa lente tem que ser para aqueles que estão bem também, para que a gente possa fortalecer essas pessoas que estão felizes, que estão bem, que a gente possa vibrar com elas também, né? Bom seria se nós tivéssemos esse óculos que foi apresentado aí no vídeo e que a gente conseguisse sentir efetivamente o que as pessoas passam quando estão diante de nós. E às vezes a gente pode mudar a vida de uma pessoa com um simples bom dia, né? Com um simples bom dia. Essa semana eu estava lá na escola e aí uma funcionária da limpeza, eu estava conversando com ela e aí eu tinha que voltar para resolver. Eu falei assim, você me dá licença para que eu retorne para o que eu estava fazendo? Ela falou, você me pediu licença para sair, para parar de falar comigo? Eu falei, estou pedindo licença para você lá. Poxa, e ela começou a chorar. Eu falei, por que a senhora está chorando? Ela falou, porque eu sou uma pessoa invisível. Mal me dão um bom dia, mal me dão boa tarde. Então, uma professora falar para mim, me pedir licença, não interromper a conversa abruptamente, mas me pedir licença, me fez perceber que eu sou importante. E aí eu comecei a chorar junto com ela, uma coisa simples, né? Como as pessoas são sensíveis de afeto, como as pessoas são sensíveis de amor. E isso me tocou muito. E às vezes a gente passa pelas pessoas e a gente não dá um bom dia, ou trata a pessoa com grosseria, porque a gente também não está no nosso melhor momento, né? A gente também tem que tomar cuidado com os julgamentos que a gente faz com relação a gente. Mas é esse despertar. E para vocês que serão facilitadores de conjugalidade e parentalidade, facilitadores de comunicação não violenta, facilitadores de círculos de construção de paz, ou aqueles que ainda nem vão facilitar, mas vão passar por esse processo de formação para indicar a melhor metodologia para aplicação para os seus assistidos, precisa ter essa sensibilidade, para que vocês possam fazer o diagnóstico correto,
saber quando for fazer ali o acolhimento, a triagem, identificar a melhor metodologia para que se fortaleça o afeto, né? Se fortaleça, se resgate esse afeto, se fortaleça as famílias e resolvam seus conflitos. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui falando com a gente. Antônio disse, atualmente o nosso dia a dia está cada vez mais corrido e não estamos dando a prioridade às coisas simples da vida. É necessário viver mais, ver bem consigo e com a vida, ser mais tolerante, paciente, respeitar o próximo. Lorena, eu me emocionei porque, em primeiro momento, o rapaz só percebia a própria impaciência. Todas as demais pessoas eram potenciais adversários. Após a troca das lentes, ele percebe que cada um passa um drama pessoal. E Cíntia fala, o olhar com empatia e sem julgamento. Gente, obrigada aqui pela colaboração e participação de vocês aqui. E é muito importante para nós mudarmos o nosso olhar, né? Reconstruirmos nossos processos e trocar as lentes, porque às vezes a correria do dia a dia não nos permite fazer isso, né? Nossas atividades, as ações que a gente precisa, é trabalho, é estudo, é família, é filho, e às vezes a gente esquece de trocar as nossas lentes. Então, o convite para vocês no dia de hoje é exatamente esse, né? Que nós juntos, iniciemos essa jornada de capacitação para facilitar grupos familiares no tocante à prevenção e resolução de conflitos. E aí vocês estão dispostos a embarcar nessa com a gente? Esse é o nosso convite. Vamos para a parte teórica, Ana, conversar um pouquinho sobre conflito? Com certeza. Então, quando a gente fala de conflito, né, a gente vai ter que pensar agora, começar a pensar agora o que é conflito. Lembra que eu falei para vocês que a gente começar a pensar o que era conflito? O que era violência? Violência e conflito são a mesma coisa? Né? O que é cada um deles? E a gente precisa compreender isso. E para isso a gente vai fazer um convite para que vocês possam, a gente vai dividir vocês em grupos, para que vocês possam, na verdade, nos grupos, dizerem e trazerem para a gente qual é que é a diferença entre conflito e violência. Se existe essa diferença, e se ela existir, qual é a diferença? Então, a Regiane vai colocar vocês nas salinhas para que vocês possam discutir entre si, seja no microfone, seja no chat. Vocês vão ter 10 minutos para discutir qual é a diferença entre conflito e violência. Conflito e violência são a mesma coisa? Se forem, ótimo. Se vocês acharem que é diferente, quais são essas violências? Qual é essa diferença? Como é que ela acontece? Como é que a gente percebe no nosso dia a dia a diferença entre o que é conflito e o que é violência? Então, vamos lá. Reja, podem mandar eles. Vocês vão receber aí um pedido de aceite. Aceitem, vão para lá. Vocês vão ter 10 minutos. 1 minuto antes de acabar o prazo, a gente vai passar lá para avisar, estamos saindo. A gente vai avisar vocês pelo áudio, vocês vão ouvir a vozinha da gente, dizendo que já acabou e a gente está voltando. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Pronto, vocês vão ficar em grupos de 4 a 5 participantes. No retorno, uma pessoa fica responsável ou em falar ou em mandar pelo chat o que vocês conversaram lá, certo? Eu vou entender que vocês estão escrevendo para colocar no chat. Do grupo 3, alguém vai poder abrir o microfone? Anne, Everton, Luamile e Natália? Eu posso falar pelo nosso grupo. Nós chegamos num consenso, né, que o conflito e a violência são diferentes. Então, assim, o grupo conversou, cada pessoa deu sua opinião, foram opiniões bem próximas. Então, na questão do conflito, a gente chegou à conclusão que duas partes ou mais, né, elas divergem, têm opiniões divergentes ou algo do tipo, e pode haver uma utilização de alguma técnica para a resolução daquele conflito de uma maneira mais simples, né? Enquanto que a violência ela é utilizada para subjugar os outros ou outro, e existe uma dificuldade maior em solucionar aquele conflito, tanto pelas próprias partes, porque às vezes no conflito as próprias partes elas vão chegar
em uma solução amigável, né, por elas mesmas, ou às vezes vai precisar de alguma intervenção de um terceiro. Enquanto na violência, a parte que foi subjugada, ela não tem condições sozinha de solucionar aquele problema. E quando existe a intervenção de um terceiro, é de uma forma mais difícil, porque a pessoa ali que comete a violência, nem sempre, ou a maioria das vezes, ela não vai estar aberta ao diálogo, né? Então, foi basicamente isso. Se algum colega quiser complementar. Adorei a sua fala no subjugar. Essa palavrinha, Anne, fez toda a diferença, mas a gente vai comentar depois. Vamos deixar todo mundo falar, mas eu amei o subjugar, né, Reja? Com certeza. A sala 4 é Cristiane, Lorena, Natália e Tágila. O grupo 1 já escreveu aqui. Enquanto alguém do grupo 4 se pronuncia, eu vou fazer a leitura aqui do grupo 1. Não decidimos quem representará o nosso grupo, apenas compartilhamos ideias, sendo que os colegas manifestou e fez suas contribuições. Assim sendo, compartilho da minha ideia como todos os colegas professores a saber. Em relação ao tema, de forma sucinta, o conflito e violência são distintos. Observando o tema de uma forma jurídica na área da família, analiso que os conflitos, a lide, podem ser resolvidos por meio de mediação e conciliação, sendo que ambos têm direitos e deveres, o qual pode ter a ajuda de um facilitador ou conciliador em busca da solução do problema. Em relação à violência, vejo como sendo algo ao extrema, quando não possui mais diálogo entre si. Assim, uma da parte não consegue ver o direito de outrem. Consequentemente, inicia a violência por ser individualista e acreditar que apenas possui direitos, sem ter a consciência do respeito e dos limites impostos pela lei. Esse aqui foi o grupo 1, o grupo de Antônio, que trouxe as considerações. Obrigada, Antônio. Grupo 4, alguém? Cristiane, Lorena, Natália e Tágila. Grupo 5, Alan, Cíntia, Dr. Guilmar, Tatiane e Isabel. Alguém do grupo 5? Tatiane. Vamos lá de maneira. Vou pegar aqui minha pesca. Pronto, para a gente, o conflito ocorre quando as pessoas divergem e aí elas não estão de acordo. Não há um entendimento, né, entre as opiniões. E daí pode ser que ocorra, nem todo conflito vai ter a violência. A violência vai ocorrer quando um deles quer utilizar da força, de relações de poder, para se sobrepor em relação ao outro. E aí a agressão pode ser física, você pode utilizar da violência psíquica e de outras artimanhas para deixar o outro com medo e machucar. Rapidinho, que eu sei que tem muita coisa. Maravilha, obrigada. Próximo grupo 6, Gustavo, Jaine, Juliana e Patrick. Juliana. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Juliana. Bom dia. Nosso grupo foi exatamente Patrick, Jaine e Gustavo. Também concluímos, né, que conflito e violência são coisas distintas, fenômenos distintos. E a palavra principal que veio quando falamos sobre conflito foi divergência de ideias, seja ela pelo conteúdo ou pela forma, inclusive, da comunicação, mas com viés que pode ser positivo, que é verificar essas diferenças, né, no conflito. Já quando tratamos sobre violência, a palavra mais forte foi imposição, né, que foi impor de forma, seja através da violência física, seja através da violência psicológica. Ficou muito marcado na nossa conversa a questão do viés negativo da violência, quando um conflito ele não é resolvido e ele termina gerando um evento de violência. Estou arrasando aqui nos conceitos. Obrigada, Juliana. Rapaz, dá um pedacinho de um pedacinho do outro, dá um super conceito. A sala 8, Bárbara, Isis, Jackson e Luana. Bom, eu vou entender aqui que Jackson não, você quer falar? Então ele vai falar. Pode ser os dois, pode ser Jackson. Jackson. Então tá. E Isis também. Eu estava conversando com o Isis aqui, quem ia falar, tá? Isis, pode falar. Oh, meu Deus. Bom, eu vou... bom dia a todas, né? Prazer rever a Ana Paula e a Rejane. Bom, entendemos o seguinte, que existem sim algumas diferenças. Vivemos em conflitos, né, constantes. E os conflitos, eles ocorrem diante das divergências. E, claro, todas as relações pressupõem pontos de vista diferentes sobre determinados assuntos.
mas a violência, ela seria quando já se esgotou a possibilidade de diálogo. Um também quer impor sobre o outro, não tem mais essa possibilidade de dialogar, não existe um consenso. Então, a violência acaba se sobrepondo a essas impossibilidades, né, de diálogo. Acredito que o Jackson não queira. Bárbara coloca no chat também os pontos de vista dela, que eu acho que seria. Sim, é importante lembrar que conflito, ele se dá em toda relação. Em todas as relações humanas vai existir um conflito, né? Conflito de interesse e de diversas vertentes, né? E aí, como Isis bem colocou, quando se esgota os recursos do diálogo, né? Quando não se tem esse tipo vamos dizer assim, de habilidade para resolver o conflito, aí pode sim se instalar a violência, que aí vem com prejuízo para ambas as partes, né? Podendo ser violência física, violência verbal, psicológica, até financeira, né? Que aí a gente já entra em outras, vamos dizer assim, qualificações da violência, né? Mas só para tipificar aqui que violência ela pode ser de diversas formas praticada, enquanto conflito está relacionado à questão do interesse, né? É algo que está na esfera social e aceitável até. Muito obrigada, Jacksanã. E aí, mais alguém gostaria de trazer? Então, a gente também entende que violência e conflito são divergentes, são coisas diferentes, uma vez que o conflito muitas vezes é necessário, né, nas relações, uma vez que através de divergências, né, de opiniões, de situações, pode-se buscar melhorias, né, de uma realidade. Então, o conflito ele não é uma violência. A violência ele se diverge porque a violência já se caracteriza com a existência de um agressor e de vítimas, diferentemente de um conflito. O conflito são divergência de opinião, eu posso ter uma, o colega pode ter outra, e aí a gente chega a um consenso. Então, não necessariamente o conflito pode culminar numa violência, mas não ocorrendo uma convergência de opinião, às vezes pode ocorrer, culminar em uma violência que já é o estopim da situação. Mas eu acho que uma das coisas que mais se diverge de violência e conflito é justamente a existência na violência de uma vítima e de um agressor, diferentemente de um conflito. Um conflito é basicamente uma divergência de opinião existente entre um grupo, entre duas pessoas, nas relações. Então, é mais ou menos isso. Obrigada, Cristiane, perfeito. O grupo 4, né, botou que é o complemento aí da Cristiane, que a Lorena trouxe, nós chegamos à conclusão próximo ao dos próximos outros grupos. Conflito e violência são coisas diversas, e possível viver em sociedade sem conflito, em um grupo plural, por mais que haja afinidade, o conflito se faz presente, sem que isso necessariamente atraia a presença da violência. Tem muitas maneiras de resolver conflitos sem recorrermos à violência, e conflito não é algo ruim ou negativo. A gente vai conversar, a gente vai para o intervalo agora, e quando a gente voltar, a gente vai organizar os conceitos que foram aqui apresentados. Então, vamos lá. Nós trouxemos alguns conceitos do que vinha a ser o conflito. E aí vocês vão perceber que foi o que vocês já trouxeram aí na fala de vocês, tá? No dicionário, a gente vai estar lá, embate de pessoas que lutam, barulho, desordem, tumulto, conjuntura, momento crítico, pendência, luta, oposição. Na sociologia, diz que a competição consciente entre indivíduos ou grupos que visam a sujeição ou destruição do rival. Um conceito cultural é incompatibilidade entre valores culturais cujos portadores humanos estabelecem contato. E o conceito da psicologia traz tensão produzida pela presença simultânea de motivos contraditórios, ressaltando que a psicanálise traz que em todo conflito existe um desejo reprimido e inconsciente. A gente observa aqui dos conceitos antigos, né, que conflito é algo ruim, dá a aparência de conflito é algo ruim.
E essa ideia de conflito como algo ruim é uma ideia que está dentro da nossa cultura, da sociedade. A gente trabalha com pesquisa, né, eu e a Ana Paula, e quando a gente vai aplicar questionários, a gente pergunta para a pessoa, você tem conflito? O que é conflito? Normalmente as pessoas trazem para a gente como algo ruim. Deus me livre ter conflito. Ou quando tem conflito, eles associam conflito à violência ou à agressividade, porque nem toda a violência tem um processo de agressividade, tá? Falar que ainda E tem eles falam assim, Vem falar que ainda tem seu vídeo está fechado. Gente, sem falar que ainda tem outra coisa. Eu estava com o vídeo aberto e resolvi fechar na hora. Sem falar que ainda tem outra coisa. Quando a gente pergunta, você tem algum conflito? Você vivenciou algum tipo de conflito? Como é que isso foi? Eles têm vergonha de reconhecer que estiveram ou que estão vivenciando um conflito. Então, além das pessoas não quererem, das pessoas dizerem conflito, muitas vezes elas têm vergonha. Ou então elas estão tão sofridas, que não querem falar, e se calam. E a gente, às vezes, a gente tem que reformular, né, a pergunta para que eles entendam e tirem essa associação, inclusive, né, de que o conflito é algo ruim, tá? E de que o conflito pode ser ressignificado. Então, isso é um processo dentro da nossa cultura ainda. E é importante a gente ter essa clareza, porque quando as famílias chegam para a gente com os seus problemas, com as suas questões desafiadoras, elas não entendem que o conflito, que aquela situação que ela está, é algo bom. E a gente ainda tem uma situação maior, que são a internet. E aí você abre Instagram, abre TikTok. Eu não tenho TikTok, mas tenho Instagram, mas essas duas plataformas são as mais conhecidas. E aí você vê desinformações. Pessoas trazem, né, desinformações sobre questões de conflito. E aí isso faz com que as pessoas queiram falar menos sobre isso, tenham vergonha, como a Ana falou aqui. Então, nosso trabalho como facilitador é criar um ambiente de acolhimento, um ambiente seguro, para que as pessoas possam compreender que conflito pode ser visto com uma outra perspectiva, de uma outra forma. Tá? E aí, pensando nisso, o conflito, ele é natural e inevitável em nossas relações. Não existe a possibilidade de nenhum ser humano viver sem conflito. Ainda que ele viva isolado, sozinho, o conflito ele vai existir. As pessoas, elas podem lidar de diferentes formas, né, com essa situação do conflito, mas ele vai existir. Porque ele faz parte da nossa vida. E o conflito, gente, ele tem uma coisa que é interessante. Ele vai sinalizar para a gente a necessidade de criarmos algo novo. Então, o conflito, ele tem essa possibilidade de apresentar para a gente, obviamente, se nós estivermos nessa posição, de criarmos, de co-criarmos, de modificar. É como se fosse a borboleta no casulo, né? Ela passa pelaquela fase de transformação. A fase de transformação da borboleta é uma fase cheia de conflitos. E para que ela se torne algo belo, algo bonito, ela precisa passar por esse processo. Assim acontece com a gente. Então, desde a mais tenra idade, os bebezinhos já estão ali dentro do ventre, passando por determinados conflitos. Quando saem também vários conflitos, percebam como os conflitos, eles já fazem parte da nossa condição enquanto ser humano. E a partir disso, se a gente conseguir compreender esse processo, enxergar o conflito, dar nome a cada tipo de conflito, se nós conseguirmos fazer isso, a gente vai conseguir criar algo novo e lidar com novas situações e aprender a resolver os conflitos. Até porque é uma habilidade. Para a gente ter habilidade de resolução de conflitos, eles precisam aparecer na nossa vida. Certo? Quer colocar alguma coisa, Aninha? Não. Eu acho que, na verdade, você colocou tudo. E acho que é importante vocês perceberem que o conflito nem sempre é negativo. Ele pode ser construtivo. Nem sempre ele é uma coisa ruim. Ele pode ser uma coisa maravilhosa, inclusive para fortalecer vínculos, para ressignificar situações, para construir coisas novas. Né? E é uma coisa que é muito importante quando a gente fala disso, porque, principalmente quando a gente fala de famílias. As famílias, as pessoas têm um ponto que é muito importante. Quando você vê qualquer conflito familiar, né,
seja ele com a questão, existindo a questão da violência doméstica ou não, e a violência doméstica vai ser muito tocada durante esse curso. Quando as pessoas entram em uma situação de conflito, elas esquecem que tem muito mais coisa envolvida. E esse esquecimento passa por esquecer, inclusive, que existem filhos. E aí a gente vê uma grande dificuldade dessas pessoas de entenderem que quando acaba a conjugalidade, a parentalidade não termina. Que quando existe um conflito, termina-se percebendo que os filhos sofrem de uma forma diferente, porque eles são esquecidos, ou eles são manipulados, ou eles são, na verdade, nessa realidade, nessa situação aí, inclusive, muitas vezes, colocados como menino de recado de um para o outro, envolvidos no conflito. E, da pior das hipóteses, a criança passa por um processo de violência enorme e que os pais, na maior parte das vezes, não percebem. Então, vamos lá, vamos conhecer alguns tipos de conflitos. Isso. E um ponto que você me fez lembrar, Aninha, nesse tempo que a gente tem trabalhado com famílias, é que quando o conflito aparece e eles não conseguem identificar e lidar com aquilo, começa um processo de autodestruição. Autodestruição individual, autodestruição com aquela outra pessoa que você está em conflito, e aí essa parte que a Ana falou, autodestruição da própria, a destruição da própria família, né? Autodestruição, destruição do outro e destruição da família. E aí vem para a violência, a agressividade. Então, assim, a gente precisa compreender esse processo, enxergar o outro, a gente precisa criar essa sensibilidade. E para que isso ocorra, a gente tem que entender e saber que existem tipos de conflitos distintos. E ensinar, inclusive, para as pessoas isso em nossos atendimentos, na nossa forma de atuação. A gente precisa estar passando esses olhares e essas compreensões que a gente está tendo aqui no curso, né? Vocês, como facilitadores, terão aí esse desafio de estar auxiliando as pessoas a compreenderem os seus conflitos, tá? Então, para a gente conhecer, os teóricos dividem em 2 tipos de conflito, né? Que são os destrutivos e os construtivos, ou disfuncionais ou funcionais. E esses conflitos disfuncionais ou destrutivos são os que atrapalham o desempenho dos grupos. Então, são aqueles que você percebe que eles existem, sabe que eles estão ali, mas você não quer resolver a situação. Vou dar um exemplo pequeno, assim, que parece que é uma coisa boba que acontece muito nos espaços, tá? E, inclusive, recentemente, em um lugar que eu estou trabalhando, aconteceu isso. Uma professora que toda hora vai lá e pega o piloto da outra professora. Uma professora que pega o piloto. Ah, professora, você me empresta o piloto? Empresta. A professora vai dar. A professora me empresta o piloto no outro dia. A professora vai e empresta. E ela não devolve. Empresta e não devolve. Aí chegou um momento que essa professora estourou. Pá, brigou com ela. Ah, porque você não tem responsável. Não... Pronto. Aí teve a briga, vai para onde? Para a coordenação. Chega na coordenação, pergunta-se o que aconteceu. Ah, porque ela não tem responsável. Aí começa-se... A gente fala do espiral do conflito, as coisas começam a aumentar. E aí as duas não se colocam em uma posição de tentar resolver a situação. Não querem, inclusive nem falam do piloto, conversam sobre todas as outras coisas e não falam do piloto. Como eu falei, nessa observação eu estava como mediadora. E né, eu não podia nem fazer muita coisa porque eu não estava coordenando, estava fazendo a observação de uma coordenação. E aí a coordenadora tentando ali conversar com elas e elas não se colocavam, porque elas estavam dentro dessa posição de conflito disfuncional, conflito destrutivo, por conta de um piloto, tá? Então a gente precisa pensar nisso. Vamos pensar nessa história do conflito, ocorreu o conflito por conta do piloto, e a gente vai pensar no conflito de uma forma mais construtiva, mais funcional. Como é que elas poderiam fazer para resolver aquela situação que apareceu, aquela demanda, e não permanecer naquilo, e não aumentar como já estava, ao ponto das duas nem quererem se falar mais. Então, esses vieses do conflito precisam ser
observado. Então, para Robbins, nem todo conflito ele tem uma visão positiva, porque ele não tem porquê, porque muitas vezes a gente não se coloca nesse lugar de observar o conflito como uma possibilidade de desenvolvimento enquanto ser humano, como evoluir enquanto pessoa. Fale, Aninha. E assim, é interessante você perceber que, independente de se o conflito é disfuncional ou se o conflito é funcional, a gente está diante de um conflito. E como foi bem colocado por vocês, eu não me recordo agora quem foi que trouxe essa fala, mas trouxe uma coisa que é perfeita. O conflito vem de uma relação de poder. Essa é uma leitura clara. A gente fala que existem, que a teoria do conflito se divide em 2 momentos. O momento em que você percebe o conflito, né, a partir da questão do poder, das forças existentes, de um querer ganhar do outro, e a partir do momento em que a gente começa a perceber essa diferença, não deixamos de entender o conflito como fruto de uma divergência, onde tem um parâmetro força determinante para a sua existência, poder, um determinante chamado poder, na verdade, não é nem força, mas poder, mas que a gente vai perceber que em determinado momento da história, em determinado momento, a sociologia evolui e percebe que esses conflitos necessariamente eles podem ser funcionais, eles podem melhorar as relações, eles podem, na verdade, resgatar relações, né? E essa mudança da chave é que é importante para a gente. Por que fazer? Como fazer? Quando fazer? E aonde fazer? Porque quando a gente vê um conflito existente e aquelas pessoas dentro de um processo, né, realmente de uma grande dissonância de poder, uma grande guerra de poder, e pode ser uma guerra, inclusive, gente, velada, pode ser um conflito velado, mas ele está ali, medindo forças. E quando a gente percebe isso, a gente tem que entender o conflito. Qual é a motivação do conflito? Quando ele começou? Quem está envolvido? Tem vários elementos que você precisa entender. Até para que esse conflito possa se reconfigurar. Para que as pessoas possam mudar ou perceber a mudança diante do conflito. E assim melhorem as suas relações. O que é que a partir daqui? Né? Vamos lá, Ed. Outra forma que a gente também tem de observar, outra classificação que os manuais trazem para a gente, é quanto à abrangência das partes envolvidas. E ela se divide em 4. Ela é intrapessoal, que é o conflito que você tem com você mesmo. Interpessoal, quem não tem, interpessoal entre as pessoas, intragrupal dentro de um grupo e intergrupal entre grupos. Então, essas 4 variações de abrangência, elas são importantes para a gente identificar, inclusive, qual a metodologia que a gente vai usar. Por exemplo, eu tenho um conflito comigo mesma, eu tenho 2 alternativas, ou tentar lidar com isso sozinha, ou procurar uma ajuda, um terapeuta, um psicólogo, um grupo focal, um grupo, né? Então, eu preciso pensar em como eu vou fazer para resolver essa demanda, esse conflito que está dentro de mim. Quando é entre pessoas, quais são as formas de resolver? Então, hoje existem inúmeras formas de resolver: a negociação, a comunicação não violenta, os círculos de construção de paz, as oficinas de parentalidade e conjugalidade dentro da família, conferências familiares. A gente tem inúmeras formas de sentar e ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas, entre elas mesmo, né? Entre pessoas. Quando é grupo, dentro de um grupo, como a gente faz? De igual forma, identificar o conflito, sentir como aquelas pessoas estão diante do conflito e desenhar a melhor metodologia para aplicar, para poder conseguir resolver. E quando é algo maior, que é entre grupos, grupo A, grupo B, grupo C, estão ali diante de um conflito da mesma forma. Vocês como facilitadores, vocês como pessoas que estão
se apropriando de metodologias de resolução de conflitos, de pacificação social, vai conseguir identificar a melhor ferramenta, a melhor prática, a melhor metodologia para ajudar essas pessoas a entenderem seus processos e aprenderem a lidar com os conflitos. Esse é o nosso convite, né, durante o nosso curso, que vocês consigam ter essa clareza e fazer essa aplicação. Conhece a metodologia, conhece o conflito, sabe se é interpessoal, intrapessoal, intragrupal e intergrupal, e saber qual é a melhor forma de aplicar, tá? Quer seja ter uma equipe disciplinar para dar apoio, quer seja você fazendo a facilitação daquele grupo, seja por meio de uma oficina de comunicação não violenta, seja por uma oficina de círculos, um encontro em círculo, ou até mesmo por uma oficina de parentalidade e conjugalidade. Então, é importante que vocês tenham clareza desses 4 tipos de abrangência com relação ao conflito. Outro ponto importante para a gente conversar aqui é uma outra classificação. Como é que ele ainda pode ser dividido? Endoconflito e exoconflito. Esse endoconflito é um conflito intraconsciencial, no interior da consciência. É eu comigo mesma, você com você mesma. E aí você precisa conhecer, identificar, saber mapear esses conflitos para entender a melhor forma de intervenção. Outra terminologia que vocês podem encontrar é o exoconflito, tá? Que é o conflito interconsciencial, é no exterior da consciência, ela com outras consciências. Então, é quando a pessoa, ela começa, ou grupos, começa a tentar entender e compreender o que passa na cabeça do outro. E, a partir daí, os conflitos, eles ocorrem. Eles acabam vindo para a superfície, tá? Eu vou estar mandando também alguns artigos, vocês vão receber, é até importante falar isso aqui. Vocês vão receber um linkzinho para acessar o Google Classroom. Então, lá no Google Sala de Aula, vocês vão receber todos esses materiais, os links dos vídeos das aulas, então, tudo que vocês precisam para a formação e para depois retornar, vocês vão ter acesso, tá? E material de apoio também, porque a gente às vezes não consegue aprofundar algumas questões aqui, então a gente deixa lá. E havendo também necessidade, apareceu um tema e vocês querem se aprofundar e não tiver no material de apoio, vocês sinalizam lá no grupo, na sala, que aí eu e Ana providenciamos o material e disponibilizando para vocês, certo? É interessante a gente, quando a gente fala de conflito, a gente entender essas modalidades do conflito, porque quando a gente está diante do conflito, muitas vezes a gente não consegue perceber as diferenças a partir da sua manifestação, né? Então, e a gente vai ter que entender isso. Quando a gente tem um assistido e ele chega para a gente, ele não abre, ele não conta tudo. E a gente vai ter que acessar essa realidade do conflito, né? E é interessante e é importante que a gente acesse isso, porque o conflito é igual a camadas, são muitas camadas, muitas camadas. Ele vai se construindo em muitas camadas. E para que a gente entenda o conflito, é igual uma cebola. Você vai tirando essas camadas, tirando essas camadas. A gente pensa também, quando a gente vê, e a gente vai trazer para vocês uma coisa que é bem interessante, para vocês poderem perceber, mesmo que ele tenha muitas camadas, a gente só vê o que está na superfície. Por quê? É como se essa cebola aí tivesse uma parte que está para cima, que está à mostra, que é onde a gente vai tirando essas camadas e vai vendo, e tem uma parte que está escondida, que está submersa. A Regiane me mostrou aqui, né, quando a gente pensa no iceberg. Então, imagine que você está olhando um iceberg. A gente vê o iceberg, você só vê a montanha que está acima do nível do mar que está gelado. Mas você não está por vendo o que está abaixo do mar. E que geralmente é muito maior do que o que aparece.
É igual a cebola, você só vê a frente, você não vê o que tem. À medida que vai tirando, 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 é que a gente vai ver. Quando a gente pensa no iceberg, ninguém vê essa parte de baixo. E nem sabe quão grande é essa parte que está submersa. Quão grande são as questões, quão fortes, quão difíceis são as questões que estão abaixo do nível do mar. E, assim, para a gente ver isso, a gente vai poder, na verdade, a gente precisa entender que as pessoas não mostram e nem conseguem, porque elas não percebem que existe aquilo que está submerso. São coisas que a gente não entende, não percebe, porque a gente não tem consciência delas. E durante o processo de crescimento, de autoalimentação, de retroalimentação do conflito, e que essa espiral toma conta de tudo, a maior parte das pessoas já perdeu a consciência até de pelo que ou por que estavam brigando. E elas se emergem, elas se tomam naquele mundo do conflito. E eles só veem o que está para cima e o para baixo. Eles esquecem. Esquecem completamente. Vesula, ele diz para a gente uma coisa que é muito importante. Duas individualidades confundidas pelas próprias limitações intrapsíquicas se enfrentam por posições incompatíveis, determinadas pelo desejo de poder mais do que o outro. Lembra a questão do poder? Estruturadas numa posição defensiva, cheia de preconceitos, e aí, quando a gente fala de preconceitos, é interessantíssimo que a gente reflita o que são preconceitos. Preconceitos são conceitos que nós criamos na nossa cabeça. São visões, são compreensões que a gente cria de algo que não são verdadeiras e que fazem com que a gente passe a ter aquela visão das coisas. Porque a gente cria conceitos prévios de pessoas, de situações, né, de coisas, né, de relações. E essa posição, vamos lá, uma posição defensiva cheia de preconceitos que confunde mais do que esclarece os próprios interesses. Quando a gente fala de conflito, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que aconteceu para a gente chegar naquele lugar. E a gente não vê a parte que está submersa do iceberg. Quando a gente cresce no conflito, alimentado aí, né, por essa briga, por essa questão do poder, a gente esquece quais são os nossos reais interesses. O que é que realmente eu necessito? Porque a partir de um determinado momento, eu só compreendo o que eu quero, que é a minha posição. Eu quero é isso. Quando o conflito surgiu lá atrás, ele surgiu por conta de percepções diferentes que as pessoas tinham dentro daquele relacionamento, como diz, né, Morton? Ele mostra que as realidades de compreensão daquelas pessoas, a compreensão que as pessoas tinham daquela realidade, faz o quê? Fez com que elas não conseguissem mais se comunicar, que elas não conseguissem mais perceber o que estava acontecendo. Porque uma via as coisas de uma forma e a outra via de outra forma. Se eu estou vendo de uma forma diferente de Rejane, o que é que acontece? Vamos ter compreensões diferentes daquela realidade. E de onde veio essa compreensão diferente? Por que essa compreensão veio? E o que é que ela causou? Nós vamos ter problemas para nos entender. Vamos ter problemas para nos comunicarmos. E assim, gente, é que a coisa começa a cada momento a piorar
piorar, e esse conflito ele vai aumentando, ao ponto em que, inicialmente, a gente nem percebe que ele existe. Mas quando ele existe, a gente tem que perceber uma coisa. O que a gente vê do conflito é a parte aparente do conflito. Mas tem muita coisa do conflito que a gente não vê. Porque esse conflito, gente, essa parte do conflito está lá embaixo, oculta, latente. E ela, se a gente for pensar na porção do conflito, ela sempre vai ser a maior parte. E como algo latente, ela está ali a cada momento crescendo, 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 sem nós termos consciência do seu crescimento. Porque a gente só vê aquilo que a gente pode ver. E é importante, Ana, falar que, às vezes, a virada de chave na vida da pessoa ou das pessoas que estão diante do conflito é exatamente compreender esses conflitos que estão ocultos. E, muitas vezes, assim, a minha experiência, eu percebo que elas só enxergam o fundo, a profundidade, quando elas estão diante de alguma metodologia que ajuda elas a entenderem o que é o conflito. Então, nos círculos, quando eu faço, eu percebo que eles estão ali. Aí vou trazer um exemplo. Então, conflito é porque o pai não paga os alimentos direito, ou conflito é porque não visita o filho, tá? E aí é o aparente, é o que foi explícito. Mas tem algo que é muito mais profundo, às vezes, que está lá bem, sabe, enraizado na pessoa. Então, ela sente aquilo por questões que ela não compreende. E aí, quando eles começam a participar de um círculo, ou vão para as oficinas de parentalidade e conjugalidade, ou eles melhoram a comunicação, como o próprio Morton disse, a comunicação é um dos maiores problemas e geradores de conflito. Ou melhor, a falta de comunicação é uma comunicação violenta. Ele é o maior gerador de conflitos, certo? Então, quando as pessoas compreendem esse processo, eles estão dentro de um espaço que permite que eles se conectem com o que está aí por detrás, com o que está aí embaixo, escondido, é a virada de chave para eles resolverem todas as questões, todos os conflitos aparentes ou explícitos ali nos procedimentos, seja ele de mediação, seja ele de círculo, seja ele uma oficina de comunicação não violenta, seja de qual for. Porque a primeira coisa que eu percebo é a conexão que as pessoas fazem consigo mesma, sabe? Essa autoinvestigação. Entrar no espaço de vulnerabilidade, né? Como fala Brené Brown, é entender o seu processo de vulnerabilidade. Então, a partir dessa construção desse espaço, aí é que eles entendem o conflito. Aí eles conseguem lidar com ele e se colocar na posição de tentar resolver as suas questões, resolver as suas demandas. É interessante a gente pensar que quando a gente se conecta com a gente mesmo, nós não estamos falando de terapia. Nós estamos falando de um processo, né, de conhecimento do conflito. Os meios adequados de solução de conflitos e todas as metodologias que nós já trabalhamos, elas podem até ter um efeito terapêutico, mas elas não são terapia. E as pessoas precisam, né, ou se precisarem, né, elas devem buscar um apoio terapêutico. E, assim, é muito importante a presença dessa equipe multidisciplinar, da assistente social, da psicóloga ou do psicólogo, né? Do assistente social, da assistente social, do psicólogo, da psicóloga, porque, na verdade, a gente tem que pensar dessa forma. Por quê? Porque não para poder fazer o atendimento, mas para fazer os encaminhamentos. Porque o lugar, o locus dessas metodologias, da prática dessas metodologias, não é um locus terapêutico. É um locus, na verdade, de resgate do processo comunicacional. É um locus de resgate, né, do diálogo. Eu não estou falando aqui nem em resgate de relações. Por que eu não estou falando em resgate de relações, apesar de a gente estar aqui falando em afeto? Porque muitas vezes as pessoas que estão envolvidas naquelas relações, elas tinham um tipo de relação antes e pode ser que tenham um tipo de relação completamente diferente depois. E que essa relação, ela passe a ser, ela continue até a existir,
mas em uma outra perspectiva. Inclusive, pensando muito na preservação, né, da saúde mental de cada uma dessas pessoas, da individualidade de cada uma dessas pessoas, dos direitos de cada uma dessas pessoas. Então, assim, e nós temos que separar isso de uma maneira muito tranquila e muito clara. Eu estou trabalhando aqui enquanto facilitador, eu estou trabalhando aqui enquanto assistente social, psicóloga ou um operador de direito. Quem sou eu na fila do pão nesse momento? Porque se eu estiver atuando enquanto facilitador, eu vou fazer meu trabalho de facilitador. Haverá de existir outra pessoa da equipe multidisciplinar para fazer os encaminhamentos. Não serei eu, psicólogo, eu, assistente social, que farei naquele momento se eu estiver enquanto facilitador. Então, isso é muito importante. Para continuar nessa caminhada nossa de reflexão, né, a gente vai dividir vocês de novo, vou mandar vocês para os mesmos grupos, né? Não sei se refechou. Sim. Não fechei não. Ô, Ana, tem uma pergunta aqui do Leonardo. Então, solucionar conflito não busca retornar à situação anterior ao conflito? Nem sempre, Leonardo. Sabe por quê? Vamos pensar o seguinte, um casal que se separa. A relação deles antes era a relação de conjugalidade. Eles não têm mais vínculo conjugal. Então, não vão voltar à relação que ele tinha antes, porque o tipo de relação era diferente. Agora, eles vão manter a relação da parentalidade, não da conjugalidade. Esse é um exemplo. Outro exemplo. Como é que eu vou poder restaurar a relação, voltar à relação, né, diante de muitas dores, de muito sofrimento para a mesma situação que existia antes? Então, tem muitas coisas aí que a gente vai ter que prestar atenção. A gente fala, né, principalmente em situações de violência, Leonardo. Principalmente em situações de violência. Existe uma coisa, a gente vai restaurar vínculos, vamos trabalhar em prol da restauração de vínculos, sim. Mas nem todos os vínculos vão voltar a ter a mesma relação que eles tinham antes. Nós vamos restaurar vínculos, mas com outra situação relacional. Pense aí, irmãos que tiveram uma situação muito violenta, inclusive se esfaqueando. Será que esses irmãos vão conseguir voltar a ter a mesma situação, a mesma relação que eles tinham antes? Pode ser até que consigam. Não estou dizendo que não. Mas pode ser que eles não consigam. Eu acho interessante que você traz, Ana, porque todas as vezes em que eu faço formação, principalmente em mediação familiar, quando é mediação familiar, que os alunos eles começam a ter acesso aos casos reais, né, e realizar os procedimentos. A aflição que eles ficam quando eles descobrem na prática que a mediação em si não vai fazer com que eles resgatem o amor que tinham pelo outro, né? Mas o respeito, a cordialidade, o afeto, isso acontece em muitas situações. Eles conseguem resgatar algo novo, mas é como a Ana falou, a parentalidade, a conjugalidade, ela se rompe, mas a parentalidade, ela permanece. E aí, quando eles percebem, dentro desse processo, que a parentalidade vai continuar e que eles precisam, né, se conectar com alguma coisa que façam que eles consigam se respeitar, consigam caminhar juntos para resolver várias demandas, as coisas andam. E aí eu me lembro, eu dava muito assim, risada dos meus alunos, que ele falava, eu falei, você é terapeuta de casal, e inclusive vou aproveitar, porque trouxe uma fala aqui e fazer o ajuste. Eu estou montando um grupo focal, porque eu estou fazendo um trabalho de pesquisa na escola. E aí, na hora que eu falei grupo focal, não era focal, era grupo terapêutico, que eu quis dizer,
quando a gente está com um problema individual, a gente precisa buscar ajuda. Então, né, para deixar isso marcado, que eu estou com essas questões das pesquisas assim, muito na minha cabeça, porque eu estou estudando a respeito e montando esse trabalho, que aí na hora eu fiz essa alteraçãozinha, aí eu quero fazer essa correção para não ficar... porque são muitos grupos que passam pela nossa cabeça e são muitas situações que ocorrem. Então, Leonardo, sim, respondendo a sua pergunta, solucionar conflito não busca necessariamente retornar à situação anterior ao conflito. Então, não quer dizer que aquelas pessoas vão voltar a ser melhores amigas, não quer dizer que aquelas pessoas vão ser marido e mulher novamente, que pai e mãe, mas eles vão conseguir compreender o seu processo e eles vão encontrar a melhor forma de lidar com aquilo. E, às vezes, acho que parece ser a pior parte, mas às vezes não é. É finalizar aquele ciclo e começar novas oportunidades em suas vidas. Entendeu? Então, a ideia desses processos é pacificar as relações. Não necessariamente voltar a estar com aquelas pessoas que provavelmente o fez mal ou se fez sentir mal ou alguma coisa nesse sentido. É você ressignificar os seus processos. Tá? Ocorre, claro, já tive várias mediações, acho que Ana também, já participei de círculos, em que há uma retomada ali, conferências também, que há uma retomada, às vezes, da relação conjugal. Eu já tive essa experiência, e não foi uma vez só, não, várias vezes, mas não algo assim que é o objetivo maior dessas práticas quando a gente trabalha, não, mas é de entregar às pessoas a responsabilidade de cuidar do que é delas, de entenderem o seu processo de conflito, como a Ana falou, não como uma terapia, mas acaba vindo como um processo terapêutico, até porque dentro desses procedimentos elas entendem a necessidade de buscar um apoio, às vezes até psicológico ou até psiquiátrico também, mas ali dentro do procedimento, nosso foco é o conflito, é lidar com o conflito, é trabalhar a habilidade naquelas pessoas de resolverem os seus conflitos, da comunicação não violenta. Então, é nesse caminhar que a gente precisa pensar. E agora eu quero convidar vocês para os grupos, vou abrir aqui. Nesses grupos, o convite é que vocês listem quais são os principais conflitos que ocorrem no contexto familiar, tá? Listar quais são os principais conflitos que ocorrem no contexto familiar. Vou abrir essas linhas aqui para vocês. Vamos lá, que todos já estão de volta. Do grupo, vou começar de trás para frente. Do grupo 8, Bárbara, Isis, Jacksanã, quem gostaria de falar? Os que não forem falar e forem usar o chat, já vão aproveitando para colocar aí as suas impressões, a sua lista. Oi, Regiane. Nós estávamos, o tipo de conflito que existe na família, né, ele se dá de diversas formas, né, na divisão de tarefas, né, dentro de casa, né, principalmente acerca vamos dizer assim, nos papéis, né, de gênero. E aí, na divisão de tarefa de filhos e filha, da esposa e do marido, no conflito relacionado quando há separação, na criação, às vezes o tratamento dado por uma parte entra em conflito com a ideia da outra parte. Se Isis quiser complementar, viu, Isis? A gente estava discutindo muito sobre essas questões, né, de que quando nos processos de regulamentação, de guarda, pensão, etc., muitas vezes ainda trazem essas questões da conjugalidade, né, são atravessamentos, e com isso interfere sobremaneira nessa parentalidade, que não dá para ser uma parentalidade saudável, e talvez porque exista mesmo esses conflitos intrapessoais, né? Não consigo perceber que é uma dificuldade minha em aceitar o final dessa relação e trago essas mágoas, né, que são reminiscências dessa conjugalidade mal resolvida e acaba desembocando isso numa parentalidade e a criança acaba se tornando essa moeda de troca, barganhando, e a criança se torna também, né, esse alvo de disputa e, ao mesmo tempo, tendo que mediar esses conflitos. É bem delicado e um tema que, né, nossa, dá muita coisa.
Meninas, eu vou até pedir desculpas a vocês. Quando der 15 para meio-dia, eu vou precisar sair por É. causa do horário das crianças da escola. Eu já estou sem apoio, Tá viu? bom, Isis, obrigada. Muito obrigada Nada. mesmo. Você participou bastante, meu amor. Já estamos aqui felizes. Pode ficar tranquilo. Obrigada. O grupo 7, Cristiane, doutora Tatiane e Érica, quem gostaria de falar? Pronto, eu falo. Se as meninas Bom. quiserem, as meninas podem complementar também. A gente falou abordou que os maiores problemas, né, que a gente tem observado nas famílias é a questão financeira, né? E aí são vários aspectos, é o aspecto do desemprego, é não saber lidar, né, com o pouco, né? Muitas vezes é pouco e depois fica mais pouco ainda, então acaba gerando os conflitos com os filhos, os conflitos entre cônjuges, né, companheiros. Tem a questão que a gente traz da gente mesmo, de outras famílias, então tem pessoas que já trazem o problema de saber lidar individualmente com o dinheiro, e aí quando junta com um parceiro ou uma parceira que lida com o dinheiro de outra maneira, traz os próprios conflitos, cada um traz sua bagagem da sua educação com seus pais, e aí não só vai com o dinheiro, então você recebe a educação, seu companheiro ou companheira recebe outro, e eles não conseguem, né, dentro de um mesmo ambiente, concordar até com simples arrumação de casa, um exemplo. A questão hoje também da orientação sexual, né? Os pais entenderem e aceitar, apoiar, né? Conversar mais sobre isso, né? Os adolescentes vêm observando isso, né? Que eles vão, ao longo, né, da adolescência, se orientando e, às vezes, há uma resistência dos pais e da família. Às vezes, a mãe acolhe mais, o pai geralmente não acolhe, né? Além disso, a questão do uso da bebida, né? E do uso de maneira excessiva, uso das drogas, e acaba gerando a violência doméstica, né? Não só contra a mulher, mas também contra os filhos. Mais ou menos isso que a gente abordou. Como são muitos grupos, pode ir para vocês. Obrigada, doutora Tatiane. Quem ficou no grupo 6, botou aqui no chat. Nós elencamos que os conflitos surgem, em sua maioria, por divergências de ideias das partes, como separação, ciúmes, finanças, traição, convivência com familiares, fé, educação dos filhos, relacionamento com os filhos, novos membros da família, que são integrados ao longo do tempo, bem como o conflito entre gerações de pais e filhos, conflito estes que podem ser continuados e intensificados por outros fatores. Resumiu, inclusive, o que já foi trazido aqui. O grupo 5 disse: conflito para cuidado dos filhos, conflito entre casais sobre relacionamento, conflito financeiro, conflito entre irmãos para o cuidado dos pais mais velhos, conflito sobre herança e inventário. Já apareceu algo novo aqui, que é herança e inventário. Obrigada, grupo 6 e grupo 5. Grupo 3 foi Anne, Everton, Luamile e Sônia. Isso. O nosso grupo, primeiro, houve um questionamento na pergunta em si, para modificar para contextos familiares, porque hoje em dia a gente tem, até pelos exemplos que os outros grupos trouxeram, né, uma gama muito grande de famílias diferentes, que não é o pai, a mãe e o filho, né, assim, tem esses conflitos de irmãos, tem os conflitos que tem uma pessoa com deficiência, os conflitos mais comuns como guarda, pensão alimentícia, mas a gente resumiu assim, já que no nosso cotidiano de trabalho, a gente tem muita coisa diferente todos os dias, a gente resumiu na responsabilidade afetiva, que eu acho que uma das partes, geralmente vai depender de como é essa família, quer cobrar, né, dos outros ou do outro. Então, a responsabilidade, seja no campo ali do cuidado, quando a gente está falando dos irmãos irem cuidar dos pais, seja no campo da guarda, né, da convivência, que aquela mãe ou aquele pai deseja que o outro genitor procure o filho, pergunte como está, pegue, né, seja a responsabilidade no campo da pensão. Então, assim, muitos genitores deixam para dar pensão quando bem querem, no valor que eles acham que tem que ser. Então, acho que o resumo dessa questão do conflito seria essa responsabilidade afetiva, a responsabilidade com o outro. Anne, eu vou fazer um comentário. Posso? Posso, Reja? À vontade. Pode. Amei a sua resposta, mas eu ainda incluiria um outro grupo, que são os idosos. Essa Sim. questão da responsabilidade afetiva também afeta os idosos. Então, é importante a gente pensar que esses conflitos, né,
em contexto familiar, não só os tipos de famílias, mas os grupos que também são distintos, né? E incluindo ainda ali, principalmente hoje, nesses contextos aí dos grupos familiares, né? Nesse contexto familiar, né? Uma coisa que vem aparecendo muito recorrentemente, que são pessoas, né? Que não fazem parte daquele núcleo familiar, mas fazem por conta das famílias estendidas, Uhum. né? E eu já vivenciei uma situação dessa há muito tempo atrás, inclusive, numa formação na Defensoria Pública do Estado do Maranhão, numa parte prática de um curso. Então, assim, a gente vê muita coisa acontecendo e, às vezes, a gente despreza, primeiro, as tipologias, depois, esses atores familiares, porque a família não é só pai, mãe e bonequinhos. Uhum. E assim, e o conflito não é só envolvendo criança, mãe, pai, não. A cada dia mais recorrente o conflito com o idoso, a cada dia mais recorrente o conflito entre irmãos, né? Todos são conflitos em contexto familiar. Então, assim, eu achei fantástico a sua fala, só acrescentaria os idosos. Você me lembrou até uma situação, Ana. Fale, Anne. Não, nós ultimamente temos muitos casos assim de irmãos na nossa sede Vitória da Conquista e que muitas vezes eles não estão pleiteando nem a pensão para o pai ou para a mãe, e sim a divisão dos cuidados, né? Porque um idoso é muito mais difícil de ser cuidado que uma criança, por exemplo. Porque o Então, Anne, idoso vou já te tem contar. uma vivência ali da vida dele, e aí fica esse conflito, que geralmente é a irmã mulher, e que tem que se disponibilizar para cuidar, e os outros irmãos não dão suporte nenhum, né? E aí a gente tem que encontrar um mecanismo para ajudar aquela família, Com que não certeza. necessariamente vai estar na lei, Sim. Com né? certeza. E esse caso que eu contei é exatamente uma situação de cuidado familiar, viu? Não só de cuidado familiar, mas inclusive de violência contra o idoso ou a idosa e um neto que morava na casa também. Então, assim, isso nós estamos falando de 2005, né? Estamos falando de 2005, né? Então, assim, são relações muito complexas, né? Extremamente complexas, né? E que a gente precisa estar atento, né? A toda essa diversidade, né? Dos conflitos, né? E, e ainda mais, né? Tem conflitos que são muito delicados. Com certeza. Teve duas situações em um balcão que hoje é Sejusc, né, que eu trabalhava, em que a mãe foi embora, abandonou os filhos, né, para estar com uma pessoa nova, e a vizinha tomou para si a responsabilidade. E aí depois, você quanto tempo essa mãe volta? Mas assim, depois de muito tempo mesmo, de 4, 5 anos, a mãe volta e ela quer restabelecer o vínculo com aquelas crianças, né? Quer tomar para si as crianças. E aí foram para lá para resolver. Então, assim, a vizinha, que, né, tecnicamente não fazia parte dessa formação familiar e que pegou para si a responsabilidade de cuidar daquelas crianças, e depois a mãe retornou. Mas em outro momento eu destrincho um pouco mais como é que a gente atuou nesse caso. Mas é só para fortalecer essa fala da Anne, né, que existem várias formas, né, de trabalhar essa questão do contexto familiar e doméstico, né, e os diversos conflitos que podem aparecer, inclusive esse, que antes eu não imaginava que poderia colocar como na minha lista, né, resolver uma demanda de um vizinho que tomou para si a guarda, e uma guarda que não era legal, né, ela tomou para si e teria que resolver, e a mãe retorna querendo estar com essas crianças novamente. E aí o grupo 2, obrigada, Vilane. Eveline, Lorena, Maísa e Rafaela. Quem vai ser a pessoa? Deixa eu ver aqui no grupo, eles não colocaram. E do grupo 1, Antônio, Eloá, Leonardo, Nando e Simone. Quem vai compartilhar conosco? Pronto, sou eu. A gente vai Oi, falar. Simone. Bom dia para todos. Sobre Bom os conflitos dia. da relação familiar, né? Eu acho que eu vou começar falando que nas famílias tem um grande conflito, por quê? Cada um traz sua bagagem da sua família nuclear,
Aí os dois querem implementar nessa nova família as suas bagagens que eles têm. E aí eu acho que daí surge o primeiro conflito, né? Ao invés de criarem suas próprias, e eles começam o conflito a partir daí, né? Mas a gente, como grupo, a gente pontuou primeiro o financeiro, que são as consequências, que é o fator predominante para levar à violência, a dependência química, né, que é o uso das drogas, que também são um grande fator para a geração de conflitos, a infidelidade no relacionamento, o divórcio, a partilha de bens, a guarda dos filhos, que geralmente acontece a alienação parental, né, as medidas protetivas, também aqui a gente colocou também o machismo, as escolhas sexuais também, que também são uma grande geração de conflito, e essa é a nossa contribuição. Obrigada, Simone. Trouxe dois pontos bem, né? Três, questão do gênero, né? A questão do machismo e a alienação parental, que são pontos assim sensíveis quando a gente trabalha. A gente vai conversar mais para frente quando a gente falar de parentalidade e conjugalidade. Essas, né? A gente vai pontuar sobre essa situação. Inclusive, a Ana Paula, ela tem uma tese do doutorado que fala sobre a questão de alienação, né, no contexto familiar e as práticas. Então, a gente vai poder abordar esse tema também, que é hoje palco de muita discussão, inclusive, né? E que, se não for bem tratada, ao invés de resolver o conflito, aumenta o conflito e criam outras situações também. Então, a gente precisa, né, conversar com muita cautela. E essas outras questões que você trouxe, do machismo e as questões de gênero, a gente não tinha isso de uma forma tão clara. E hoje elas estão mais visíveis. Não só mais visíveis, como mais recorrentes na sua percepção. Eu digo isso porque em todos os contextos a gente vê crescendo os casos de machismo e as questões de gênero, né? Então, assim, só para vocês verem, essas 2 semanas, nessa semana agora, nós recebemos 2 casos de machismo e gênero. Então, e um ainda envolve a questão e um deles envolve ainda o etarismo. Mas, assim, e o último, que é o que está pegando fogo na minha cabeça, que foi agora da terça-feira, bem complicadinho. Nós vamos andando e seguindo, né? Vamos ter muito tempo para criar coisas juntas. Coisa nova. É importante aqui para a gente ir para os momentos finais do nosso encontro, lembrar que vocês pontuaram aqui, né? São vários os fatores que podem desencadear os conflitos na família. E assim, o mais importante nesse processo da gente entender isso é que, se eles não tiverem clareza desses processos, que as provocações, que incluem essas questões econômicas, financeiras, comportamentos, as percepções de injustiças, a diferença de valor e as manipulações que ocorrem, é importante que nós estejamos aptos a ajudá-los a compreender esses fatores. Porque se eles compreendem esses fatores, fica muito mais tranquilo a gente pensar em formas de ajudá-los a resolver esses problemas, tá? Porque quando isso não acontece, a gente vai ter uma lista, né? Dentre as que vocês já apresentaram aqui, a gente vai ter outras aqui, ó, que podem ser trazidas no contexto familiar. Ideias, opiniões, conselhos, contribuições que não são reconhecidas, eles não são vistos, não são ouvidos, a questão do cuidado que vocês já trouxeram aqui, as contribuições que não são retribuídas. A gente tem falado o que saiu recentemente no Enem, a questão da invisibilidade daquele que cuida. Então, isso é uma situação crítica dentro dos relacionamentos familiares, né? Então, que é uma mudança de cultura. Aí vocês trazem a questão de alienação parental, é uma mudança de cultura. A questão do machismo é uma mudança de cultura. A questão do gênero é uma mudança de cultura. A gente ainda está muito no passado. Tá? E para a gente que está na academia, nós somos privilegiados, porque a gente tem contato à educação, contato à informação, contato ao conhecimento. Mas nem toda a população tem, principalmente os assistidos. Às vezes até tem acesso à internet, a Instagram, TikTok, mas eles não conseguem, às vezes, compreender o que é o conflito ou como eles estão
se posicionando e que aquela posição deles estão contribuindo para ter um conflito. Quando eu faço qualquer procedimento com família, e aí no final eles falam assim, poxa vida, por que a gente não tinha conhecimento dessas habilidades, dessas técnicas, antes da gente desgastar o nosso relacionamento, antes da gente se afundar, antes da gente adoecer? Eu escuto isso muito, reiteradas vezes, sabe? Então, assim, o que falta para as pessoas é essa compreensão, né? É a questão da quebra de confiança, da infidelidade, que a gente pensa que infidelidade é só trair com o outro, mas existem outras questões também, né, que estão dentro dos contextos familiares e domésticos, que podem implicar a acentuar o conflito. E um conflito precisa ser dado nome. Não adianta tentar resolver conflito sem saber qual ele é. Por isso é importante a gente criar listas, a gente saber quais são os principais conflitos que ocorrem na família e estar atento aos novos conflitos que porventura possam aparecer, para que a gente esteja apto ali para entender a melhor metodologia, a melhor prática, os melhores encaminhamentos para os assistidos, né, dentro das nossas relações aí junto à defensoria. E aí, para a gente estar finalizando, eu quero saber como é que vocês estão saindo do nosso encontro nesse momento. Como é que chegou? Vocês aí de forma O que é que vocês levam para vocês desse nosso encontro dos dias de hoje? Eu achei maravilhoso, sim. Eu acho que para nós analistas e defensores, né, que trabalham mais com a parte de legislação, do direito daquelas pessoas, é muito importante a gente ter esse olhar mesmo, assim, de como foi explicado no começo da aula, de ter a empatia, de pensar, porque às vezes o assistido ele chega muito nervoso, muito, assim, atacando mesmo a outra pessoa. E aí é importante a gente conhecer esses métodos mesmo para poder ajudá-los da melhor maneira, né? E não ficar ali só num atendimento instintivo, vamos dizer assim, que a gente sente como deve atender, em vez de conhecer as técnicas para poder ajudar, né, de verdade. Perfeito, Mônica, obrigada. Deixa eu ver aqui no chat, Marisa falando que a discussão é muito importante, estou esperançosa. Luan Milho falou que está instigada e querendo mais. Juliana sai com a certeza de que estaremos ainda mais atentos e com a grande bagagem para apoiar a resolução de conflitos. Essa é a nossa missão aqui, né, Ana? Apoiar vocês nessa construção e aprender também, porque a gente sai daqui cheia de ideias, né? Vocês não têm ideia de como vocês dão insight, trazem insights para a gente. A gente vem para os cursos e sai com vontade de fazer um monte de outras coisas para apoiar e para construir. Simone disse aprendizado com a visão mais ampliada para as várias vertentes de conflitos. Perfeito. Quem mais? Como é que você sai, Ana, do nosso encontro? Eu saio bem reflexiva. Porque eu já estou vendo, assim, várias coisinhas novas. Gente, que minha cabeça pensa muito, tem até medo. Porque eu quero transformar tudo em realidade de ideias, de coisas. Adriano trouxe, Ana, que ele gostou muito. Só tem uma pergunta a fazer a vocês que pesquisam o assunto. Falamos muito hoje sobre conflito e nas possibilidades de pacificar o conflito quando chega a defensoria. Mas como podemos, de algum modo, melhorar essa questão com a implantação de conscientização no inconsciente coletivo? Ó, Adriano. Vamos lá. A questão do inconsciente coletivo, Adriano, nós temos conflitos que vão para o inconsciente coletivo e dores e mágoas e a questão da violência. Eu não sou psicóloga, mas sou aprendiz de psicólogo, como diz o povo, né? Eu sou estudante de psicologia. E meu doutorado foi na área de subjetividades. Então, assim, o que eu posso dizer para você é o seguinte: as dores, as mágoas e os conflitos, as consequências, as dores que existem no inconsciente coletivo, elas se somam aos nossos conflitos. Ana, deixa eu ver se eu entendi. Eu acho que o que ele quis dizer, aí ele me corrige se eu estiver errada, é que como a gente pode disseminar essas práticas para o coletivo, né, para as outras pessoas, não apenas... O inconsciente coletivo. Lembra a pergunta de novo, que eu acho que ele falou inconsciente coletivo. Não tem um termo aqui, mas ele falou conscientização. A conscientização
no inconsciente coletivo. Então, Exatamente. como conscientizar as Então, o pessoas. inconsciente coletivo, ele vem a partir, muitas coisas vêm das mágoas, das dores, das guerras, dos sofrimentos, da escravidão, do processo todo de violência contra a mulher negra, contra o homem negro, contra a mulher branca até mesmo, com relação a muitas coisas que constroem esse inconsciente coletivo. Toda a questão decorrente do próprio machismo, ela constrói vários tipos de conflitos que vão estar lá dentro do inconsciente coletivo. E mais, vem também de gerações em gerações. Como é que a gente vai trabalhar isso dentro desse inconsciente coletivo? Todos esses conflitos que estão no inconsciente coletivo, eles se somam aos nossos conflitos vivenciados hoje. Ou muitas vezes são gatilhos para conflitos vivenciados hoje, ou ainda são conflitos que estão dentro de um ciclo, de ciclos repetitivos de vida. É interessante que, assim, essa pergunta é bem interessante para mim, por um motivo. Toda vez que a gente trabalha um processo reflexivo, de uma certa forma, a gente constrói ou bota pedrinhas em cima de pedrinhas para que a gente possa sair dessa área negra, dessa azul, né? Eu acredito muito no poder, não só da mediação, mas eu acredito no poder dos círculos. Sobretudo, né? Porque são processos que geram reflexão e a mediação ela também gera essa reflexão, mas os ciclos geram a reflexão de uma forma diferente. E a Kay, esse último mês, eu tive praticamente de 30 dias, eu passei 24 dias com a Kay Pranes. E a Kay, ela traz uma coisa que é importante, que ela diz. A maior parte dos ciclos, eles não são para resolver um conflito, mas são porque os ciclos, eles não têm, e as perguntas, e a forma, a metodologia que ele aparece, não é para enfrentar o conflito na maioria das vezes, mas para poder gerar reflexão e desconstrução. E quando a gente pensa nessa questão de gerar reflexão e desconstrução, a gente desconstrói também o inconsciente coletivo. Então, assim, hoje eu acredito, e eu não penso nos círculos como círculos restaurativos em si, mas enquanto processos circulares, né? Que é uma outra coisa que o Brasil, muita gente não tinha entendido, que agora está entendendo. Que os ciclos não são só para serem usados na justiça, os ciclos são para serem usados em muitos espaços, nas empresas, em várias relações, que necessariamente não tem crime e que não é justiça restaurativa. E a mediação ela faz a mesma coisa, principalmente quando a gente trabalha a mediação familiar, que você quebra os ciclos das Marias, porque a gente não tem a história dos Joãos, né? Como a gente quebra a coisa dos sofrimentos de muitas e muitas vidas, de muitas histórias que se repetem. Eu espero ter respondido, né? Perfeito, Ana. E aí eu quero só contribuir com algo que o Adriano está falando aqui, porque assim, a gente fez uma formação recente pelo Tribunal de Justiça, Adriano, em multiplicadores, né, de justiça restaurativa. É um pedaço dessa parte da cultura de paz, gestão e prevenção de conflitos, que é algo muito maior. Vocês, inclusive, estão trabalhando um pedaço, né? Comunicação violenta, as oficinas de parentalidade e conjugalidade, e o círculo de construção de paz. Então, a gente vai estar trabalhando esses elementos que vão apoiar a gente. E aí eu gosto muito da sua ideia, Adriano, quando você traz aqui disseminar essa prática. E aí é uma coisa que eu estava conversando com a doutora Eveline, porque ela é uma das nossas alunas e ela vai estar nessa missão aí de realizar práticas. Eu dei essa sugestão da Defensoria criar um material para vocês possam disseminar as práticas, né, para entregar, para ir um vai passando para o outro, e a partir daí a gente vai conscientizando. E aí tem o que a Ana trouxe, né, que é primeiro você, porque na prática você já faz uma transformação pessoal, e também daquelas pessoas que estão ali envolvidas, e vocês podem criar também processos, fazer um videozinho animado, pensar, né, em tudo isso aí, que as pessoas possam também ir conhecendo e reconhecendo. Vai fazer uma palestra,
já coloca ali também falar sobre cultura de paz, gestão e prevenção de conflitos. Então, vocês podem usar os espaços que vocês têm para disseminar essas práticas. Ah, eles estão esperando ali na parte, alguém pode chegar e fazer um bate-papo enquanto eles estão aguardando. Então, vocês podem criar, co-criar e pensar em muitas possibilidades. O material é de vocês vão ter lá no Classroom, vocês podem pegar o material e utilizar como apoio para a confecção de folder, cartaz, banner, cartilhas, livrinhos, gibis, o que for, que vocês percebam que vai atender a esse público de vocês. E aí, agregar essas duas questões de fazendo a prática, como a Uma falou, vocês são duas áreas, fazendo a prática, já está ali de alguma forma trabalhando nesse inconsciente que vai passar para o coletivo, porque as pessoas levam para a sua comunidade aquele aprendizado, levam para a sua família aquele aprendizado, e vocês também podem contribuir com informativos das mais variadas naturezas que possam alcançar a esse público, né? E lembrar que é um trabalho de mudança pessoal, né? Que as pessoas vão se identificando e vão querendo. E outra coisa importante para a gente finalizar é que nem todo mundo vai querer, não, viu, entrar nessa corrente da pacificação social. Existem pessoas que têm um perfil da beligerância, eu demorei para compreender esse processo, que tem pessoas que são mais reativas, que gostam mesmo, se alimentam, olha aí os reality shows que existem aí, como é que eles são fomentados, né? Porque as pessoas gostam do vucu-vucu, gostam, então tem pessoas que gostam, se alimentam disso, e por conta disso elas não querem entrar nesse processo de cultura de paz. E paciência, a gente fez nossa parte. Mas eu acho super legal, Adriano, pensem nisso, contem com a gente aí nessa elaboração, nesse processo, e vai ficar lindo a defensoria cheia de cartazes sobre cultura de paz, gestão de conflitos, ensinando o que é conflito para as pessoas, e esse é maravilhoso, em nenhum curso ninguém trouxe essa ideia de já ir falando de forma mais atrativa para os assistidos o que é conflito, fazer algumas coisas assim, eu acho que vocês vão ganhar muito com isso, com essas práticas, com essas iniciativas, certo? Luamile falou que lembrou do programa SUS, permanecer do SUS, pensando no colhimento mais adequado. Ó, tá vendo? Então, vocês podem fazer muita coisa. Disso é que vocês vão ter um ano com a gente. Então, um ano a Defensoria vai estar toda envolvida aí em cultura de paz e pacificação, e aí vocês podem aproveitar a nossa presença aqui, tanto eu como a Giana, para apoiar vocês, porque o que a gente quer é exatamente isso, que as pessoas modifiquem, se transformem através dos conflitos, porque o conflito ele é inerente ao ser humano. É aprender Gente, tem muita a lidar coisa com mesmo. isso. Tem uma coisa que Gil é apaixonada, que a gente faz, que é o teatro de improviso. Se Gil pudesse, ele botava para a gente levar o teatro de improviso para tudo quanto era lugar. Então, existe um arsenal de possibilidades. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Nos encontramos na próxima semana. Na próxima semana não, né? De hoje a 15. Certo? No mesmo horário, no mesmo local. Egi, maravilhosa. Muito, muito obrigada. Beijo no beijo no coração coração de vocês. Juntas. Um beijo e até a próxima sexta. Tchau, gente.